A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Que maravilha! Aqui estamos mais uma vez para juntos aprendermos um pouco mais acerca da palavra de Deus. É um prazer tê-lo aqui conosco, contribuindo aqui no canal O Professor. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu tempo que você reserva para juntos estudarmos um pouco mais a palavra de Deus. E hoje nós iremos falar sobre o primeiro livro de Samuel. É a lição que corresponde à quinta lição da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado de Roraima. O intuito desse canal é contribuir com os professores no comentário das revistas da Escola Bíblica Dominical, fornecendo aos professores subsídios e um complemento, ou até mesmo tirar dúvidas acerca do conteúdo da nossa lição. A Assembleia de Deus do Estado de Roraima tem por objetivo um projeto da Escola Bíblica Dominical de 2 anos e meio de um curso básico de teologia. A nossa escola bíblica não está concentrada apenas na grande capital, em Boa Vista, mas também atinge as áreas indígenas e as comunidades que estão em todo o território do estado de Roraima. E é um prazer enorme poder estar contribuindo com o crescimento de muitos alunos dentro da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu lhe convido que você se inscreva no nosso canal e acompanhe aí esses 2 anos e meio de muito estudo da Palavra de Deus, que eu tenho certeza que nós, eu e você, cresceremos muito em conhecimento. Vamos à nossa aula de hoje? Você já está aí com o seu papel e a sua caneta em mãos? Se prepare para fazer anotações, porque a aula de hoje está maravilhosa. Fique comigo até o final e vamos à nossa aula. Então vamos à nossa aula. Vamos recapitular aqui um pouco. A aula de domingo passado, nós falamos sobre o livro de Ruth e mencionamos que o acontecimento ou o contexto histórico que se dá o livro de Ruth é no período dos juízes, aproximadamente ali quando Deus levanta o juiz chamado por nome Gideão. E é exatamente nesse período que ocorre todo o acontecimento no livro de Ruth. Então, o primeiro livro de Samuel corresponde ainda o final desse grande período dos juízes, ou seja, que vai de 1390 a 1030, totalizando em torno de 350, 360 anos, que é onde o período em que os regentes dominaram sobre a terra. Mas nós estamos aqui falando do primeiro livro de Samuel. Ainda é o período de juízes, porque Samuel também é considerado o último juiz, sendo um juiz com atribuições a mais, ou seja, ele era juiz, ele era profeta, ele era sacerdote. O período de Samuel é considerado o último período dos juízes, que termina com a unção derrama sobre Saul, quando este mesmo é escolhido como rei. No período dos juízes havia um regime chamado regime teocrático. Teocrático vem da uma palavra grega, theos, que é Deus, e cracia, que é poder. Ou seja, todo o período dos juízes e todo o período de Samuel, quem governava sobre o povo era Deus. Deus era o supremo juiz do povo. Era Deus quem comandava a nação por intermédio de Samuel e por intermédio dos outros juízes que antecederam Samuel. Mas no livro de Samuel nós encontramos uma particularidade. O povo reivindica para si um rei. A partir deste momento, o povo estava querendo deixar de ser governado por Deus, na teocracia, e queria passar a ser uma nação regida pela monarquia.
Este regime, por nome monarquia, de forma bem resumida, fala-nos sobre o governo através de um homem. O homem estava governando ou dominando todas as áreas daquela nação: a política, a religiosa e a militar. Era apenas um homem que governava toda a nação. Então, o primeiro livro de Samuel, ele narra exatamente o final do período dos juízes, na pessoa de Samuel, e o início do período monárquico, na pessoa de Saul. Bom, dito isso, vamos falar um pouco sobre a autoria do livro, ou quem escreveu o livro de Samuel. Tradicionalmente, ele é atribuído a Samuel, como bem o título faz menção ao seu nome, né? Primeiro livro de Samuel. Mas algo bem interessante, se você pegar as Bíblias mais tradicionais, como a Bíblia de Estudo Pentecostal, a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, a Bíblia Palavra-Chave, a Bíblia Cronológica, quando elas não omitem essa informação do escritor, elas classificam como escritor anônimo, mesmo estando o título do livro, né, atribuído a Samuel, primeiro livro de Samuel. Mas essas Bíblias, quando elas não mencionam anônimo, elas classificam como Samuel, sendo apenas um contribuinte no desenvolvimento literário deste livro. Samuel, ele foi um contribuinte. Ele escreveu partes deste livro e também teve outras duas pessoas que deram continuidade a esta obra. Vamos ver aqui algumas referências que vai nos esclarecer o porquê o professor está dizendo assim. Se você olhar na sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, no versículo de número 25, nós vamos encontrar uma citação do registro que vai nos dizer assim: e declarou Samuel o povo o direito do reino, e escreveu num livro e pô-lo perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. Nós encontramos aqui um registro que Samuel fez. Qual registro este? Todo o direito do rei, ou o direito do reino. Está registrado, e a Bíblia vai nos dizer que Samuel, quem escreveu num livro e colocou perante o Senhor. Temos uma outra referência também muito interessante que vale a pena a gente mencionar. No mesmo livro, no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 25, no primeiro versículo deste capítulo, nós encontramos a morte de Samuel. A narrativa textual gira em torno da morte de Samuel. Samuel, por sua vez, não poderia escrever a sua própria morte. O texto vai nos dizer assim: e faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou e os prantearam, e os sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Observe que o texto narra a morte de Samuel e o lamento do povo. Tá bom então, professor. Samuel apenas deu uma contribuição no registro desse livro. E quem são os outros dois escritores? Bom, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, no versículo de número 29, nós encontramos a colaboração dos dois escritores, ou seja, o profeta Natã e o vidente Gade. O texto vai nos dizer desta forma: os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o primeiro escritor, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, o segundo escritor, e nas crônicas de Gade, o vidente, o terceiro escritor. Nós acreditamos que tenha sido esses três escritores que tenha feito toda esta composição literária. É óbvio que esta argumentação ela ainda é discutida e debatida até os dias de hoje. Mas nós temos aqui fortes evidências que tenha sido esta contribuição de Samuel
Natã e Gade. Uma nota de rodapé aqui. Possa ser que o seu aluno possa lhe perguntar: professor, por que profeta Natã está como profeta e Gade está como vidente? Por que que o texto também menciona Samuel como vidente? A palavra vidente é como se fosse um sinônimo para a palavra profeta, ou seja, significava a mesma coisa, no intuito de receber de Deus e anunciar, não só anunciar uma palavra de sentença, mas anunciar aquilo que ainda estava por vir. Por isso que a Bíblia sempre vai variar entre o profeta e o vidente. Eram sinônimos, tanto faz usar profeta ou usar vidente. Vamos falar agora sobre a localização do livro do profeta Samuel. O primeiro livro de Samuel, tradicionalmente, dentro da organização da nossa Bíblia, ele é o 9º livro do Antigo Testamento. O 9º livro. Nós estamos estudando, ao longo desses trimestres, uma sequência de estudos que vai desde Gênesis, passamos por todo o Pentateuco, estamos agora nos livros históricos, e ele corresponde ao 9º livro da nossa Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento. Mas isso é dentro da nossa organização, conforme é organizado a nossa Bíblia. Se você pegar a sua Bíblia e for lá no índice, dos livros da Bíblia, você vai encontrar lá que ele é o 9º livro, em ordem, desde Gênesis até o primeiro livro de Samuel, ele é o 9º, mas dentro dos livros históricos, dentro da classificação teológica de livros históricos, ele é o 4º. Mas não é assim que funciona dentro da organização da Bíblia hebraica. Como ele está dentro de um contexto hebraico, então é importante a gente entender qual era a localização do livro do profeta Samuel, do primeiro livro do profeta Samuel, dentro do cânon hebraico. Veja aí na sua tela aonde o primeiro livro do profeta Samuel se encontrava. Na realidade, dentro do cânon hebraico, dentro dos escritos hebraicos, não existe esta questão de primeiro e de o segundo livro de Samuel. Ele era apenas um único livro. Observe que ele está na segunda seção, que são a seção dos Nebrins, ou seja, dos profetas. Samuel está dentro da classificação dos profetas anteriores. Anteriores ao quê, professor? Anteriores ao cativeiro. Dentre esses profetas que Samuel faz parte, também encontramos Josué. Tá vendo aí? Josué, todos os juízes e Samuel e reis. Observe que, assim como Samuel, reis também não se encontra na divisão. Primeiro livro de Reis e o segundo livro de Reis. Observe que fazia parte de uma única obra literária. Então, o profeta Samuel, o escrito do profeta Samuel, ou o livro do profeta Samuel, ele se encontra na segunda seção, que é essa parte dos profetas, e faz parte dos profetas anteriores, que logo antecedem ali os profetas posteriores, que são classificados praticamente, alguns deles ali, como Isaías, Jeremias e Ezequiel, como profetas maiores, e os 12 profetas menores, que não têm esta divisão, Então, isso aí é um assunto para próximo trimestre, Então, ficamos só na questão do livro de Samuel. Observe que ele é o terceiro dentro da classificação dos profetas anteriores, e não havia esta divisão. Eles são classificados desta forma dentro do cânon, dentro da organização da Bíblia hebraica. É importante a gente mencionar isso, porque os judeus lidam com estas organizações de forma diferente do que nós estamos acostumados aqui no Brasil, ou em qualquer outra nação que não seja dentro do judaísmo. Então, há um porquê dessa organização, mas isso é um assunto para um outro vídeo.
tá bom? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. O livro de Samuel, ou o primeiro livro de Samuel, ele é marcado por uma mudança radical na forma de governo. Ou seja, como nós falamos logo no início desta aula, que o governo que estava efetivado naquele momento era a teocracia, ou seja, era Deus quem reinava no povo, era Deus quem estava mandando ali no povo através de Samuel. Mas o povo reivindica para si um rei para ser igual às outras nações. Ou seja, eles queriam deixar de ter um regime teocrático, né, e passar a ter um regime monárquico. Este regime fez com que Deus não se agradasse desta solicitação do povo. É aqui que entra algo muito interessante que nos faz entender o porquê Deus não se agradou desta intenção. Porque se nós formos olhar dentro da Bíblia Sagrada, sempre foi plano de Deus em colocar um líder humano como rei para dominar o povo, para reger o povo, para reinar sobre o povo. Se você abrir a sua Bíblia aí na sua casa onde você está, no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 e versículo de número 15, você vai encontrar o seguinte texto: quando entrares na terra que dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nelas habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tens todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que o Senhor, ou aquele que escolher o Senhor, teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti, não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Observou o que Deus disse em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 e 15? Deus não estava tirando a ideia de que não poderia existir um rei no meio do povo, mas desde que este rei fosse um rei escolhido por Deus e que este rei, quando esse povo fosse escolher este rei, que fosse entre os seus irmãos, ou seja, da mesma nacionalidade, do mesmo povo, da mesma clã, da mesma terra, da mesma família. Então, com isso, nós ficamos aqui com uma pergunta: por que Deus se entristeceu com a solicitação do povo em escolher um rei? Se nós prestarmos muito bem atenção na leitura de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 e 15, mas todo o contexto do corpo do capítulo 17 de Deuteronômio, você vai ver que não havia problema nenhum em solicitar um rei, em requerer de Deus um rei, assim como todas as outras nações existiam. Não havia problema nenhum. O problema estava em como o povo pediu, qual era o propósito de ter solicitado um rei. Porque naquele período, Samuel já estava muito velho e Samuel tinha nomeado seus filhos como juízes. Mas Samuel ainda estava sendo juiz. Deus ainda falava e dominava no meio do povo através do profeta Samuel. Mas o povo não se contentou com isso. O povo rejeitou esta autoridade de Deus e solicitou um rei. Eles não queriam Deus como um ditador, no bom sentido, de normas e regras para o seu domínio. Mas antes eles queriam ser iguais às outras nações. O problema, então, não estava em requerer um rei, estava nos planos de Deus em dar um rei ao povo, mas o problema estava em como este rei foi solicitado. Observe o que Deus diz para Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, no versículo de número 7, ele vai dizer assim: pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado. Observe agora: ou para que eu não venha reinar sobre ele. Ele quem? A nação como um todo. Observe que Deus
ele se chateia, se entristece, dizendo: o povo não quer obedecer às minhas normas, às minhas leis. O povo não quer andar de acordo com aquilo que eu tenho orientado que o povo venha andar através de ti, Samuel. Ou seja, observe que Deus diz: o povo não rejeitou você, Samuel. O povo me rejeitou. Por quê? Porque quem regia o povo não era Samuel, mas quem regia o povo era Deus através das suas leis, através dos seus mandamentos. Samuel era apenas um transmissor, um profeta que anunciava a palavra do Senhor. Então, o problema não estava em impedir um rei, mas o problema estava no motivo pelo qual o povo queria um rei. Observe também o que está escrito no primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, no versículo de número 19. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. Observe que Samuel relembra ao povo de que quem protegia o povo, quem reinava sobre o povo, quem livrava do povo dos seus trabalhos, quem livrava o povo das suas ardúrias, era o próprio Deus. Ele está dizendo: mas vós rejeitaste hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. Isso é a primeira parte ali do versículo de número 19, do primeiro livro de Samuel, né? Capítulo 10. Então, nós podemos observar que esta rejeição não foi a Samuel. Samuel era apenas um canal transmissor, propagador da lei de Deus. Mas o povo estava rejeitando aquele que estava cuidando de tudo que o povo tinha necessidade. Bom, tudo bem, professor. Então, Deus se entristeceu e Deus iria escolher um rei para o povo. E o que mudaria, então, nisso? Se o rei estaria ali para reinar sobre o povo. Bom, os juízes, na época, eles tinham um domínio local. Cada juiz dominava numa certa região da terra de Canaã. Não era um juiz que reinava em toda a terra de Canaã. Era um juiz para cada, vamos dizer assim, para cada localidade, para cada tribo, para cada terra, porque a terra foi dividida. Todo juiz tinha o seu limite, que era dentro da terra em que ele estava regendo, dentro que ele estava julgando. Ou seja, existia vários outros juízes espalhados por toda a terra de Canaã, que Deus levantava de acordo com a necessidade e o arrependimento do povo, em verdade. Então, mas Samuel tinha uma característica diferenciada. Samuel, por ser profeta, por ser sacerdote e por ser juiz, Samuel tinha um reconhecimento nacional da autoridade de Deus sobre a vida de Samuel. Samuel não era rei, mas Samuel era profeta, sacerdote e juiz. Samuel tinha um respeito de todos os anciões que compunham toda a terra de Canaã. E por isso que quando nós vamos ver no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 4 e 5, se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que os anciões da cidade, quando Samuel vai ungir a Davi, né, na casa de Jessé, o Belamita, já expliquei para os irmãos que Belamita não é sobrenome de Jessé. Belamita era referência da localidade que Jessé nasceu. Jessé era natural de Belém, por isso que ele era o Belamita. Então, Jessé, o Belamita, quando Samuel vai sacrificar ao Senhor, vai até Belém, os anciões da cidade saíram ao encontro de Samuel e respeitosamente o recebem, também com muito temor, e fazem a seguinte pergunta a Samuel: é de paz a sua vinda? É de paz a sua vinda? E Samuel disse a eles: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos,
e os convidou ao sacrifício. Ou seja, Samuel tinha o respeito nacional em toda a terra de Canaã. Mas tá bom, professor. O que mudaria então? Mudaria o seguinte: já não seria mais uma autoridade local. O rei teria o direito nacional. O rei deveria ser respeitado em toda a terra de Canaã. E o rei iria subjugar o povo ao seu serviço. O povo não iria viver mais à vontade como eles viviam, mas o rei iria dominar sobre o povo a partir daquele momento. Esse domínio do rei sobre o povo, Samuel deixou muito claro qual seria o direito do rei, o direito do reino. Aquele que assumisse o trono, aquele que fosse escolhido por Deus ou pelo povo para representá-lo, para representar aquela nação, aquele povo, esta pessoa teria o direito, teria vários direitos. Na posição, no lugar de rei, né, ocupando o cargo de rei, ele teria grandes regalias, grandes direitos. Samuel registra isso, né, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, no versículo 11 ao versículo de número 18. Acompanhe comigo essa leitura bastante extensa, mas é necessária. Disse ele: este é o modo como o rei governará sobre vocês. Ele convocará seus filhos para servi-lo em seus carros de guerra. Observe que eu deixei de vermelho os agravantes do domínio de um homem sobre o povo, né? Ele convocará seus filhos para servi-lo em seus carros de guerra, e como seus cavaleiros e os farás correr à frente dos carros dele. Colocará alguns como generais e capitães de seu exército. Obrigará outros a arar o seu campo, seus campos, e a fazer as colheitas, e forçará outros mais a fabricar armas e equipamentos para os carros de guerra. Tomará suas filhas e as obrigará a cozinhar, assar pães e fazer perfumes para ele. Ele quem? O rei. Tomará de vocês o melhor do seu campo, ou dos seus campos, vinhedos e olivais, e os dará aos seus servos dele. Tomará 1/10 de sua colheita de cereais e uvas para distribuir entre seus oficiais e servos. Tomará seus escravos e escravas e o melhor do gado e dos jumentos para o uso próprio. Exigirá 1/10 de seus rebanhos, e vocês se tornarão escravos dele. Quando esse dia chegar, lamentarão por causa desse rei que agora pedem, mas o Senhor não lhes dará ouvido. Veja só que palavra forte. Deus mostrando ao povo tudo aquilo que o rei poderia fazer para com o povo, né? Você vê que aqui há escravidão, aqui há serviço forçado, aqui há o direito do rei em pegar o melhor da terra, e ele diz que o povo se lamentarão, né? O povo irá se lamentar quando ver o jugo do rei sobre a vida deles, algo que eles não viviam, algo que eles não tinham vivido ou vivenciado até aquele momento. Então, com isso, podemos ver que o rei tinha muitas regalias e tinha total autoridade sobre toda a terra de Canaã. E devido a estas regalias é o que entra o problema de Saul. Saul foi ungido rei porque o povo pediu um rei e Deus deu um rei conforme o coração
do povo. Saul poderia muito bem ter desenvolvido um grande trabalho, ter sido um rei maravilhoso, mas ele cometeu muitos erros. Tem um ditado que nos diz, né? Quer saber quem é a pessoa? Dê poder a ela. O poder do trono subiu à cabeça de Saul e ele cometeu erros fatais contra o seu próprio reinado, contra a autoridade de Samuel, contra a autoridade de Deus, contra a palavra de Deus. Ele transgrediu, fez contrário à vontade de Deus. E com isso, Deus rejeitou o seu reinado. Deus rejeitou, reprovou a Saul e rejeitou ele como rei sobre o povo do povo de Israel. Vamos comentar aqui sobre os erros que Saul cometeu. Qual foi o declínio que Saul teve, né? Quais foram os principais erros que Saul cometeu? No primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, no versículo 22 ao versículo 28, nós encontramos o texto da rejeição. Esse é o texto da rejeição, tá? 1 Samuel 15, 22, 28, que nós encontramos toda a argumentação de Deus através de Samuel e que faz com que Saul seja efetivamente rejeitado por Deus. Né? É um texto bem grande, não estarei lendo, mas estarei deixando todo o PDF com muito mais informações lá na sala dos professores, onde você pode estar adquirindo. Se você não faz parte da sala dos professores, clica no link na descrição e você será redirecionado à sala dos professores. E isso, só no final desse vídeo, tá bom? Assista a aula primeiro. Então, vamos falar sobre o declínio do reinado de Saul. Quais foram os erros que Saul cometeu? Bom, o primeiro erro que Saul cometeu foi não obedecer à palavra do Senhor. Deus é muito exigente quando o assunto é obedecer à sua palavra. Deus não troca a obediência da sua palavra por nada. Todas as pessoas devem obedecer à sua palavra. Não se troca a obediência da palavra de Deus por qualquer outra submissão. Quando Deus fala, o profeta ou quem recebeu a palavra de Deus deve cumprir aquilo que Deus falou. Então, o que nós vemos, o primeiro erro de Saul como rei foi não obedeceu a palavra do Senhor. Ele ouviu a ordem do Senhor e conscientemente fez o contrário. Ele ouviu as orientações de Deus e fez o contrário das orientações de Deus. Ou seja, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 8, nós vemos que é um pequeno versículo, mas o contexto disso, que Deus fala para ele que ele deveria matar todas as pessoas, matar o rei, matar o gado, matar todas as pessoas, né? O rei lá, os amalequitas, né? Mas ele não fez isso, né? Ele cumpriu parcialmente a palavra de Deus e voltou com o melhor do gado, o melhor das ovelhas e ainda poupou Agag. Ainda poupou o rei dos amalequitas. O versículo vai nos dizer assim: poupou os melhores gados e as melhores ovelhas do rebanho e ainda poupou Agag, rei dos amalequitas, né? Observe o que Deus vai nos dizer em primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo de número 3. Já o versículo que antecede. Deus diz assim para Saul: vai, pois, agora e fere o Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhes perdoes, ou não terás dó, né? Porém, matarás deste o homem até a mulher, deste os meninos até os de peito, deste os bois até as ovelhas, e deste os camelos até os jumentos. Ou seja, extermina com tudo, acaba com tudo
mata todo mundo. Há uma questão bem interessante sobre o Deus que manda matar, né? Aqui é necessário a gente se aprofundar um pouco mais para chegar nessa resposta de que por que Deus mandou matar? Se Deus não era a favor da morte, né? Por que Deus mandou matar? Porque Deus mandou matar até as crianças de peito, as mulheres, né? Idosos, todo mundo. Então, Saul desobedeceu a palavra do Senhor, Saul fez ao contrário, Saul poupou o melhor da ovelha, o melhor do gado e ainda trouxe vivo Agag, o rei dos amalequitas, quanto Deus disse que era para destruir, né? O segundo erro de Saul foi ocupou um cargo que não era seu. Saul era rei. Saul não era sacerdote. Saul era rei. Ele não era sacerdote. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, no versículo 8 e 9, nós encontramos esta passagem. Saul não soube esperar Samuel chegar para oferecer o sacrifício, e ele mesmo ocupou um cargo que não era dele. É muito perigoso a gente estar no local que nós não somos chamados, né? Isso vale até para a obra de Deus. O corpo de Cristo tem vários membros. Paulo ensina isso nas suas epístolas, onde ele fala sobre o corpo de Cristo. Cada um tem o seu lugar no corpo, cada pessoa foi chamada para algo, cada pessoa foi chamada para fazer algo. Uns foram chamados para pastores, outros foram chamados para mestres, outros foram chamados para evangelistas, outros foram chamados para aconselhar, outros foram chamados para visitar. Todo mundo tem uma chamada da parte de Deus, e cada um deve ficar naquilo que foi chamado. Não adianta colocar quem não tem chamada para dirigir igreja, porque vai sofrer o obreiro, vai sofrer a família do obreiro, vai sofrer a obra, vai sofrer a igreja, vai sofrer o rebanho, pessoas vão sair da igreja, pessoas vão se desviar. Por quê? Porque não é a chamada deste obreiro, não é a chamada dele. Cada um de nós deve ficar no local que Deus nos chamou, que a vocação de Deus veio ao nosso encontro. Então nós vemos o quê? Saul era rei, Saul não era sacerdote, e com esse segundo erro, Deus reprovou a Saul, Deus rejeitou a Saul. O coração de Saul já estava ensoberbecido, né? Ele já se achava a primeira bolacha do pacote. Não vou nem dizer a última bolacha do pacote, porque quando você está na última bolacha do pacote, as pessoas, muitas delas já estão abusadas de comer bolacha. Mas quando é a primeira bolacha, é a mais desejosa, né? Então, ele estava se achando primeira bolacha do pacote. Ou como se diz aí, a Coca-Cola do deserto. E não é bem assim. No reino de Deus, não é bem assim. No reino de Deus, funciona com humildade. O reino de Deus funciona com submissão a Deus. O reino de Deus funciona-se com misericórdia, né? Então, nós vemos isso no coração de Saul. Saul, o terceiro erro de Saul foi ele se tornou um homem orgulhoso. Ele ergue um monumento para si. Na nossa linguagem de hoje, ele faz uma estátua de si próprio, em sua própria homenagem. Ele se auto-homenageou. É como se ele estivesse dizendo, glórias a mim, né? É como se ele estivesse dizendo. Então, Saul errou. Esse foi o terceiro erro de Saul. Então, nós podemos ver o quê? Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo de número 12, que vai nos dizer, Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel, Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Observe que ele levantou para si um monumento para ser homenageado. Fazendo aqui um paralelo entre o coração de Saul e o coração de Davi, nós podemos ver que no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 7, Davi desejou construir um templo para Deus, né? Ele viu que estava morando
na sua casa, uma casa belíssima, e ele olhou do seu terraço e viu a arca de Deus que habitava numa tenda. E Davi disse: eu habito numa casa luxuosa, enquanto a arca de Deus habita numa tenda. Então, Davi colocou em seu coração fazer um templo, fazer uma casa para Deus. É óbvio que esse desejo do coração dele, Deus não o permitiu fazer, mas sim Salomão construiu futuramente. Mas a ideia para Deus foi boa, só não foi boa para que Davi fizesse, porque Davi tinha suas mãos com sangue, né? Havia derramado sangue. E nós podemos ver essa diferença, né? Nós podemos ver essa diferença do coração de Saul para o coração de Davi. Saul poderia ter sido um grande rei se ele tivesse obedecido a palavra do Senhor, se ele tivesse ficado no lugar que ele foi chamado para ficar, se ele não tivesse se enchido de soberba e achado que ele era o melhor de todos, né? Tem muitos assim hoje em dia, infelizmente. Mas Saul ouviu duras palavras. Olha, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 ao 28, você pode conferir aí alguma dessas palavras. Vou citar aqui duas delas. Diz assim: porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E a outra palavra é: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e eu tenho dado ao teu próximo, olha, é duro ouvir isso, melhor do que tu. Essa expressão, melhor do que tu, no hebraico, é daí onde nos faz entender que o coração de Saul era soberbo, ele se achava o melhor, e não foi bem isso que aconteceu. Deus disse: estou rasgando o reino de ti, estou entregando ao teu próximo. Quem é o teu próximo? Era Davi, né? Davi estava vindo logo aí e disse que Davi era melhor do que ele. Ou seja, Deus olhou para o coração de Saul e Deus já sabia do coração de Davi, né? Então Davi é chamado por Deus para exercer esta função. Então, quem era Davi, professor? Quem era Davi? Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo 22, vai nos dizer que Davi era homem segundo o coração de Deus. Davi foi também um rei mais famoso de Israel. Antes disso, Davi foi pastor de ovelhas, escudeiro, líder militar, músico e poeta. Davi escreveu muitos salmos. Nós encontramos muitos salmos de autoria de Davi. Não é todo livro de salmos que é de autoria de Davi, mas são alguns salmos de autoria de Davi, como o mais conhecido deles, o Salmo 23, né? Que Davi mostra a sua intimidade com o pastor, com Deus, né? Davi usa a imagem de pastor para simbolizar ali a presença de Deus, que supre todas as suas necessidades. Nós encontramos Davi sendo da linhagem da tribo de Judá, que é exatamente daí aonde nasce e vem a linhagem do Messias, né, do resgatador, do libertador, do salvador, do tão esperado, do Yeshua, do Hamashia, né, que é Jesus Cristo, que veio ali da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Davi foi um grande homem de Deus, Davi foi um grande líder, mas Davi também cometeu erros, né? Nós sabemos dos erros que Davi cometeu: o adultério com Betseba, o homicídio de Urias, né? O censo. Davi cometeu erros estes que foram punidos por Deus. A diferença era que quando Davi errava, Davi confessava os seus pecados. Quando Davi reconhecia seus erros, Davi se arrependia. Eu vou deixar na sala dos professores uma lista das diferenças de Davi e da personalidade de Davi, personalidades estas, atitudes estas que fez com que Davi se tornasse o homem segundo o coração de Deus, um homem muito amado por Deus e que perpetuou a sua geração, a sua família
no trono. Que maravilha! Então, eu acredito que falamos muita coisa nesta aula e eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa interessante. Ficamos por aqui, chegamos aí ao final da nossa aula. É sempre um prazer poder estar aqui com você. Não vejo a hora de chegar à próxima semana para que juntos possamos aprender um pouco mais. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua inscrição. E se você não deixou o seu comentário, deixa o seu comentário aí embaixo, tá bom? Traz uma palavra de bênção aí para a vida do professor, deixe o seu joinha, ok? E compartilhe esta aula com outras pessoas. Eu te agradeço, fique na paz de Cristo, forte abraço e até a próxima aula.